Eis aqui um vídeo que eu já sei que vai fracassar miseravelmente, correndo até mesmo o risco de afundar o canal pelo menos pelos próximos 2 meses, mas que ainda assim eu quero fazer desde que comecei com esse projeto por achá-lo importante. Talvez essa série até seja a mais importante que farei aqui no canal, porque ela é na verdade a base de tudo o que aqui é realizado. O vídeo de hoje, para ser mais específico, vai abordar um ponto que eu simplesmente não vejo sendo levantado dentro da comunidade otaku e que eu penso ser a causa de certos problemas no modo como nós pensamos e discutimos animes e mangás. Hoje, a discussão é mais teórica, mais abstrata do que o que nós costumamos fazer por aqui, mas é uma discussão que se faz necessária. Nessa série de 3 vídeos que inicio agora, vou tentar expor o modo como eu encaro toda essa questão de fazer crítica de anime e mangá e os pressupostos que tornam possíveis toda a análise e todo o debate acerca da arte de um modo geral. Vamos lá então. O primeiríssimo ponto que a gente tem que levantar aqui, antes de entrarmos no tema do vídeo em si, é a diferenciação entre os tipos de discurso que podem ser feitos acerca dos animes. Claro que eu não vou elencar todos os tipos de material que podem ser produzidos sobre mangás e animes, porque esse número é ilimitado, já que a criatividade humana é infinita, mas a distinção que realizarei aqui vai ser feita em cima de 3 tipos de discurso que podem ser facilmente confundidos. Para trazer para uma perspectiva menos abstrata, vamos personificar esses discursos em tipos de vídeo que vocês podem encontrar no YouTube afora. As 3 categorias que eu vou mencionar aqui são crítica ou análise, ensaio e comentário ou review. A review, que também pode ser chamada aqui de comentário, é o tipo de vídeo que nós vemos em canais como Mangake, Bruno Bandeira ou Zona OP, do Tassiano, dentre muitos outros. Glosadores seria o nome mais exato para designar esses produtores de conteúdo, mas vamos evitar essa denominação por causa dos piadistas e marotos que ficam aí só na sentinela esperando para tirar uma ondinha, Fiquemos com comentaristas então. O grosso da atividade desses canais é, em verdade, composto de comentários sobre os novos capítulos que vão saindo de um determinado mangá ou sobre os episódios de um anime. O conteúdo deles tem poucos ou nenhum elemento de avaliação. Isso é, eles não costumam julgar as obras que comentam. Nos raros momentos em que esses julgamentos acontecem, eles ficam no terreno da pura opinião pessoal, que não é a mesma coisa que crítica, conforme veremos no futuro vídeo. Nada disso eu digo, porém, para menosprezar esse tipo de conteúdo. Pelo contrário, eu gosto e acompanho os 3 canais que mencionei anteriormente e os acho muito bons no que fazem. O ponto aqui é apenas estabelecer diferenças nas abordagens possíveis. Então, dizia eu, o conteúdo deles tem pouca ou nenhuma avaliação acerca dos mangás e animes que comentam. Quando há alguma avaliação, ela tem uma importância muito pequena do contexto geral e fica sempre no campo da pura opinião subjetiva. Por outro lado, os criadores de conteúdo que apostam nesse tipo de vídeo são verdadeiros especialistas das obras que abordam. Não é exagero chamá-los de estudiosos desses mangás e dificilmente você vai encontrar uma autoridade superior a eles no que diz respeito a alguma das obras que eles discutem. Veja, por exemplo, o nível de sofisticação do conteúdo que é produzido por esses e outros youtubers acerca de One Piece. Os caras não apenas dominam amplamente todos os capítulos que já foram lançados até hoje, como pesquisam de maneira muito minuciosa todos os elementos que conseguem encontrar, a fim de criar teorias acerca do que ainda vai acontecer na obra. Então os comentaristas são os grandes intérpretes das obras que eles abordam. Cada capítulo novo que sai é interpretado e articulado com todos os elementos anteriormente estabelecidos no mangá. Além disso, esse capítulo novo serve como base de especulação para o que ocorrerá futuramente. Ou seja, o trabalho deles é esmiuçar toda a obra, todas as informações presentes na obra, seja no mangá original, seja em outros materiais oficiais, mas fora do mangá, e aí eles interpretam todo esse amplo material a fim de levar o entendimento mais claro dessa obra para o público. Logo, para quem é fã de um mangá ou anime, não há conteúdo mais interessante que o dos comentadores, porque eles destrinçam completamente o mundo fictício daquela obra e produzem farto material sobre ela, o que é um deleite para quem já é aficionado por uma determinada história. O segundo tipo de conteúdo que quero abordar aqui é o do ensaio. Eu particularmente acho que o YouTube brasileiro tem muito pouco ensaísta acerca de animes e considero isso uma pena. Na gringa é bem mais comum e eu acho que é um tipo de conteúdo que ajuda a enriquecer as obras de maneiras bastante
criativas. Aqui no Brasil, penso que o melhor exemplo desse tipo de conteúdo é o Eisner. O ensaísta é, assim como o comentarista, um intérprete. Também o conteúdo dele é pouco ou nada avaliativo, mas há diferenças bem gritantes nessas duas abordagens. O ensaísta, ao interpretar, busca trazer leituras conscientemente criativas acerca das obras que aborda. Ele sabe que está criando uma tese própria em cima daquele anime ou daquele mangá, estabelecendo uma leitura pouco usual acerca daquele material, frequentemente envolvendo questões filosóficas mais amplas e outras teorias de fora da própria obra para embasar sua interpretação. O comentarista, ao contrário, ao interpretar, busca esclarecer aquilo que a obra já disse, busca mastigar e articular tudo o que o capítulo abordou da melhor maneira para o público. Então o ensaísta é um criador de teses, é inventivo. O comentarista é um esclarecedor, uma pessoa que interpreta a obra para torná-la mais clara ao seu público, sempre buscando conciliar as novas informações que cada capítulo traz com as informações anteriormente estabelecidas. Claro que quando o comentarista levanta teorias para o futuro de um determinado mangá, ele também usa elementos de fora da obra, geralmente coisas que ele acha que são inspirações para o autor. A diferença para o ensaísta, porém, é que o comentarista faz isso para tentar prever o que vai ocorrer na obra, e não para criar uma tese ou leitura filosófica acerca daquele material. O meu canal aqui, apesar de não ser de ensaios, tem pelo menos 2 vídeos dentro desse formato, que são aqueles no qual eu comento a discussão de quem é o verdadeiro pai do Gohan e o recente vídeo no qual analisei o personagem do Zamasu. Esses vídeos não são de análises propriamente ditas, mas sim de ensaios. Foram leituras que eu fiz muito pessoais e frequentemente me utilizando de fontes extra Dragon Ball, no caso, para tentar embasar essa leitura, para tentar embasar esse entendimento conscientemente criativo acerca da obra. Como eu disse, eu sinto falta desse tipo de conteúdo por aqui, mas nós temos o Eisner e isso já basta. Por fim, nós temos a crítica ou análise. Academicamente há distinções entre crítica, análise, resenha, etc, mas eu acho esse tipo de distinção inútil, então não trarei isso aqui. Tratarei todas essas coisas como sinônimas. O ponto que diferencia esse tipo de conteúdo dos outros dois é que aqui sim, o julgamento das obras está no centro das atenções. É bem verdade que existe um certo tipo de crítica que não se utiliza de julgamentos ou avaliações, e esse é o preciso ponto desse vídeo aqui. Mas o fato é que na maioria do tempo sim, o crítico avalia a obra que ele comenta. Isso o distancia do ensaísta e do comentarista. Ora, se a avaliação é o ponto central de quase todos os conteúdos de análise que se produzem por aí, é óbvio que se abre para o crítico um problema que para os outros dois tipos de produtores de conteúdo não existe, que é a questão do método. Toda análise, para ser justa, tem que partir de critérios específicos, justamente para que não ocorra o tal do 2 pesos e 2 medidas, para que se aplique o mesmo tipo de avaliação para cada obra. Como ensaístas e comentaristas não fazem julgamentos, eles não precisam se preocupar tanto assim com critérios, mas para o crítico essa é uma questão fundamental e é aí que entra a importância do método, que será tema de vídeo futuro. Enfim, canais de crítica de anime também são bem raros até onde eu sei aqui no YouTube brasileiro, mas é justamente nessa categoria que este humilde canal aqui se enquadra. Também o Narrativano e o antigo VideoQuest estão dentro dessa classificação. Antes de passar para o próximo ponto, quero enfatizar que não há nenhum tipo de hierarquia entre esses tipos de discurso que elenquei aqui, e nem entre estes e outros que não foram abordados como o react, o resumo ou o conteúdo humorístico. Cada tipo de vídeo tem o seu valor e a sua proposta, sendo todos eles igualmente válidos em teoria. Eu apenas quis esclarecer que há várias maneiras diferentes de se falar sobre arte, cada qual com suas características específicas, mas sem querer colocar uma como melhor que a outra de maneira alguma. O sol nasce para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Enfim, já que o nosso canal aqui é de críticas, apesar de ser um péssimo canal de críticas, aprofundemos então nossa análise sobre esse específico tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, falaremos sobre a questão da crítica não avaliativa e da sua importância que muitos não percebem. Como mencionei anteriormente, geralmente a avaliação está no centro da crítica, é o coração da crítica, mas nem sempre é assim. Há vários críticos literários, por exemplo, que entendem que a crítica nem mesmo deveria avaliar nada, e que essa é uma questão sem importância na análise das obras e dos textos literários. O melhor exemplo dessa abordagem é dado por Northrop Frye, um dos maiores críticos literários de todos os tempos. Outros, porém, defendem que a avaliação é o coração de toda a crítica literária e que uma das suas principais funções é realmente separar o joio do trigo, o que é bom e o que não é. Toda a escola da nova crítica americana parte dessa defesa radical do papel de julgar a qualidade das obras por parte do crítico. Já que eu não tenho capacidade de resolver esse debate entre gigantes, aqui nesse canal eu faço ambas as coisas. Quem acompanha os vídeos aqui, obviamente já percebeu que sim,
eu avalio e julgo as obras que eu comento. E o modo que eu penso ser correto para fazer esses julgamentos e essas avaliações será o nosso tema de vídeo futuro. O aspecto não avaliativo da crítica talvez seja menos óbvio, mas também está presente. Ele é a chave para entendermos por que as discussões de animes e mangás são tão insatisfatórias no geral. Em que consiste então essa tal crítica que não avalia uma obra? O ponto central desse tipo de abordagem é o de analisar as características de cada obra de maneira mais atenta. De que elementos se compõe essa obra? Como ela desenvolve sua história? O que a caracteriza? De que maneira esses elementos se combinam para que a obra seja formada? Como ela trabalha essas informações dentro do contexto geral? Em uma palavra, a crítica não avaliativa busca entender aquela obra específica que está sob análise. Não importa ali saber se ela é boa ou ruim, se realiza bem ou mal suas propostas, mas sim saber quais são essas propostas em primeiro lugar. E é aqui que eu acho que está o pulo do gato do porquê nós temos discussões tão bobas sobre anime e mangá aqui na comunidade brasileira. No geral, as pessoas não buscam entender a obra antes de julgá-la. Assim é que nós vemos mangás que podem ser observados de maneira bastante rica, sendo escanteados pelos motivos mais banais como é mais um shonen de protagonista determinado, ou é mais um mangá com um herói órfão, ou sei lá o que diabo. Com isso, me parece que poucos perceberam que o shonen, se bem analisado, não tem apenas uma tradição, mas várias. Mas para que alcancemos essa conclusão, devemos analisar detidamente cada obra sobre a qual nós pousamos os nossos olhos para entendermos o que ela é, antes de sairmos falando um monte sobre se ela presta ou se não presta. No fundo, a questão da crítica não avaliativa é deixar a obra falar, ao invés de falarmos acerca da obra. Claro que isso é uma simplificação, porque toda e qualquer leitura parte de uma interpretação e toda interpretação é feita por uma pessoa que nunca é neutra. Então não existe essa leitura sem viés, essa leitura na qual a obra fala de maneira transparente, né? Toda leitura tem um intermediador que é o ser humano que lê a obra. Mas a questão é que nós devemos calar os nossos julgamentos no primeiro momento e buscar entender cada mangá em sua proposta e em seu contexto. Só depois de fazermos isso é que nós podemos avaliar se a obra é boa ou ruim. Mas o que eu vejo por aí é o inverso disso. As pessoas já formam opiniões fortes sobre uma história antes mesmo de tentar compreender que tipo de história é aquela, e é aí que começam os discursos vazios. Veja, eu não estou dizendo que o consumidor não tem direito de fazer isso, que o leitor não tem direito de abandonar uma obra depois de ler só um capítulo. Claro, cada um tem o direito de fazer isso, não é esse o ponto. A questão é diferenciar a perspectiva do público e do crítico. Se você é o público, você pode abandonar até depois da primeira página se você quiser. Você pode abandonar até depois de ter visto a capa. Você viu a capa, achou ruim e nunca mais vai tocar naquele mangá. Você está no seu direito. Mas se você quer fazer análise, se você quer fazer crítica, você tem que ouvir primeiro a obra para depois julgá-la. Você tem que primeiro entendê-la para depois avaliá-la. E é isso, essa confusão que eu vejo acontecendo muito por aí. Eu vejo muita gente que se coloca para analisar uma obra sem buscar entendê-la primeiro. Já começa a formar opiniões muito firmes e muito específicas, com um capítulo, com 2 capítulos, sem ter tido o mínimo de boa vontade, essa é uma palavra importante, boa vontade, para buscar compreender o que a obra quer fazer, para só depois poder dar a sua própria opinião. Enfim, eu também não estou me colocando acima do bem e do mal, ou como o rei da crítica literária, nem nada desse tipo, como se eu fosse muito melhor do que todo mundo, ou como se eu soubesse fazer melhor do que todo mundo. O ponto aqui é apenas tentar entender a raiz de um problema, ou daquilo que eu entendo que é um problema, né? Que são aquilo que eu compreendo como discursos vazios acerca de anime e mangá, e buscar apontar o caminho que eu penso ser a solução. Não quer dizer que eu seja o senhor da verdade, e nem mesmo que eu trilhe esse caminho que eu estou apontando aqui de maneira perfeita ou satisfatória. Eu só estou tentando fazer a minha parte, a minha pequena parte, para melhorar o debate e nada mais. Muito bem, e como é que entra essa questão de crítica não avaliativa aqui no canal? Eu sempre, ou quase sempre, faço um grande esforço para tentar, antes de julgar qualquer mangá, entender que tipo de história ele está tentando contar. Uma palavra que eu uso bastante nos vídeos é tradição. Para mim, ela resume bem a importância da crítica não avaliativa. Penso eu que o papel do crítico não é apenas o de julgar se uma obra é boa ou ruim, mas também buscar compreender o que aquela determinada obra está tentando fazer, e isso passa necessariamente por tentar descobrir em que tradição ela está inserida. Isso é, quais outras obras a influenciaram e quais outras obras foram influenciadas por ela. O que ela recebeu do material que veio antes e o que ela entregou às que vieram depois.
o que existe nessa obra que é herdado do passado e o que é novidade. Todas essas questões perpassam vários dos vídeos que fiz aqui, como por exemplo o primeiro vídeo que fiz de Hunter x Hunter, onde abordo essa ideia de tradição mais diretamente para mostrar vários pontos nos quais esse mangá se inspirou diretamente em obras que o precederam. Também o que eu disse acerca de Bleach ser inspirado por Cavaleiros do Zodíaco e ter inspirado Demon Slayer, ou de Cavaleiros do Zodíaco ser uma das obras mais importantes do shonen, pelo modo como trata a temática do poder da amizade, ou como Tokyo Revengers parece se inspirar em elementos externos ao shonen, que no caso são os elementos de Isekai, ou da influência que Kaiji, que nem é um shonen, exerceu em Yu-Gi-Oh!, ou ainda o modo como essa última obra se diferencia da maioria do shonen por ter uma estrutura de parábola nos seus capítulos iniciais. Quem viu esses vídeos que eu mencionei, sabe que todos esses argumentos estão presentes ali. Outros exemplos poderiam ser dados, mas sigamos, eu acho que o ponto já ficou claro. Para mim, essa questão da tradição é de uma importância central justamente para que evitemos o tipo de análise rasa que abunda pela internet, que busca fazer simplificações grosseiras do tipo shonen é tudo igual, obra X é clichê, etc. Todos esses discursos são causados, antes de mais nada, por uma leitura preguiçosa das obras. Quem reproduz esse tipo de análise não percebe que, ao se analisar cada obra de maneira cuidadosa e atenta, você vai descobrir aquilo que ela recebe das obras antigas, mas também vai achar muitas variações e novidades que cada obra traz para contar a sua específica história. E aí nós entramos naquele ponto que eu insisto toda hora aqui. Nem a obra clichê é 100% copiada das outras, nem a obra supostamente original é 100% composta de novidades. Todas elas são misturas de elementos trazidos de outros mangás e elementos que elas inovam por trabalharem à sua própria maneira as coisas que já são batidas dentro do gênero. Por exemplo, dizer que todo shonen tem poder da amizade, além de ser mentiroso, porque há vários shonen que não usam esse artifício de roteiro, é ainda simplista, porque as obras que usam esse elemento não necessariamente o utilizam da mesma maneira. Então dizer que existe poder da amizade naquela obra não encerra o debate, mas apenas o inicia. Como ela usa o poder da amizade? Qual a importância narrativa desse elemento dentro dessa obra? Esse é o tipo de pergunta essencial que a maioria das pessoas não faz por aqui, e isso leva a simplificações rasas na hora de analisar. É justamente para evitar esse tipo de coisa que a crítica não avaliativa é imprescindível. Antes de julgar a obra, busquemos entendê-la e observá-la atentamente. Antes de falarmos sobre um mangá, escutemos o que ele nos diz. Outro elemento importante quando falamos de crítica não avaliativa é a questão das comparações. Eu sei que a internet gosta muito de debates como qual obra é melhor, X ou Y, e eu mesmo às vezes entro nessas questões. Mas sendo rigorosos, temos que entender que essas comparações não têm utilidade para análise. Elas expressam nossas opiniões, pois nós podemos gostar mais de um mangá ou de outro, e elas até podem ser precedidas de análise e de argumentação. Mas as comparações em si são inúteis. Decidir se Dragon Ball é melhor ou pior que Naruto não nos ajuda a entender nem Dragon Ball e nem Naruto. Nós não aprendemos nada de novo com esse tipo de discussão, que só serve para gerar flame na internet. E eu nem tô dizendo isso para cagar regra e dizer que vocês deveriam parar com isso ou coisa do tipo. Só tenho consciência de que não serve para nada. Há comparações, porém, que são muito frutíferas, e isso tem tudo a ver com o ponto que eu levantei anteriormente. Diante de duas obras que utilizam do poder da amizade, por exemplo, nós podemos fazer a comparação não para saber quem faz melhor, mas para vermos a diferença na abordagem desse elemento em cada uma delas. Esse tipo de comparação sim aumenta o nosso conhecimento sobre as obras, porque nós expandimos o nosso repertório. Ao fazer esse tipo de análise, nós descobrimos que há infinitas maneiras de se articular um elemento qualquer dentro de uma obra de ficção. Descobrimos que, como eu falei, dizer que há poder da amizade em um determinado mangá é só o início do debate e não o final. Descobrimos que a arte é um manancial de infinitas possibilidades e que cada autor vai articular elementos já conhecidos à sua própria maneira, e que essa articulação, essa combinação feita com toques pessoais do escritor, que vai gerar a tal da originalidade. E é justamente por não fazer esse tipo de comparação frutífera, esse tipo de análise cuidadosa e meticulosa para saber como cada obra aborda o mesmo elemento, né? O mesmo elemento em Yu Yu Hakusho é uma coisa, em Naruto é outra coisa, em Dragon Ball é uma coisa, em Cavaleiros é outra coisa, em Jojo é uma coisa, em Bleach é outra coisa. É justamente por não fazer esse tipo de comparação que respeita a particularidade de cada obra que as pessoas caem nos discursos simplistas e vazios que eu critiquei anteriormente, de que shonen é tudo igual, de que essa obra é idêntica à outra porque os dois protagonistas são órfãos, de que é tudo do mesmo jeito porque tem tudo poder da amizade, etc. Ou seja, perde-se muito tempo discutindo qual obra é melhor, ao invés de se buscar analisar cada obra em sua especificidade para verificar onde ela se aproxima e onde ela se distancia das demais, o que nela é genérico e o que nela é específico.
Com isso, o debate fica raso, infelizmente. Então a conclusão a que eu chego é que nós precisamos tomar um banho de crítica não avaliativa para podermos melhorar a qualidade das nossas análises e, consequentemente, dos nossos julgamentos. Só depois de compreendermos o que uma obra é que nós podemos julgar se ela faz bem o que ela se propõe. E esse é o ponto central do próximo vídeo que farei acerca desse tema, no qual eu abordarei aí sim a questão da crítica avaliativa, do julgamento das obras de arte. Enfim, a real é que eu estava planejando fazer apenas 2 vídeos sobre esse assunto aqui no canal, justamente para servir como base teórica para todas as análises que eu faço e farei por aqui. Ou seja, a parte da crítica não avaliativa e a da crítica avaliativa eram para estar no mesmo vídeo. Mas quando eu comecei a escrever o roteiro, percebi que vou ter que fazer mais de um vídeo, porque se eu fosse colocar tudo que eu estava planejando nesse aqui, ele ia ficar com mais de meia hora. Então eu vou dividi-lo em 2 partes. A primeira foi hoje e a segunda sairá em breve. Por hora, agradeço a quem ficou comigo até o final desse vídeo, que eu sei que foi chatíssimo, muito teórico, muito abstrato, mas eu acho que tem sua importância. Muito obrigado e até semana que vem.